Você com certeza já deve ter ouvido alguns ditados populares ao longo da sua vida, como por exemplo, que comer manga e depois tomar leite faz mal. Mas você sabia que muitos desses mitos, na realidade, são verdadeiros? Comer manga e tomar leite na verdade não faz mal. Mas no vídeo de hoje, iremos analisar alguns mitos que te contaram a vida inteira e que você deve ter pensado que era mentira, mas que são mais reais do que nunca. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal e confira agora. Todos pensaram que era um mito, mas é real. Tocar no metal quente. Você já deve ter ouvido que se tocar no metal quente por apenas um segundo, você não irá se queimar. Isso é parcialmente verdade, pois faltou te contarem que para isso seja possível, você precisa estar com o dedo ou mão úmido. Antes de encostar no metal quente, você precisa molhar a sua mão. Isso se deve ao fato de que, quando você entrar em contato com o calor, a água irá evaporar e criar uma proteção ao redor da sua pele. Mas infelizmente essa proteção dura apenas um segundo, então você não vai querer testar para ver se funciona, né? Comer sanduíche antes de dormir causa pesadelos. Muitas pessoas acreditam fielmente que se você comer um sanduíche antes de dormir, irá acabar tendo pesadelos, mas isso não se deve ao fato de ser um sanduíche, mas sim à alimentação no geral. Quando você se alimenta muito tarde e logo em seguida se deita, todos os seus demais órgãos entram em estado de baixo gasto de energia, enquanto o seu estômago continuará trabalhando, o que acaba elevando a sua temperatura corporal e fazendo com que você durma mal. A título de curiosidade, quando vamos dormir, é normal que a nossa temperatura corporal reduza entre 1 a 2 graus, ficando mais ou menos 35 graus. No inverno, usamos mais cobertores para conseguir manter o calor do nosso corpo debaixo das cobertas, e não porque eles nos aquecem de fato. Por isso, a quantidade de camadas é menos importante do que o peso e a espessura do material. Mosquitos preferem alguns sangues a outros. Se por um acaso você estiver no campo e perceber que o mosquito está te picando mais do que outras pessoas ao seu redor, isso pode ter uma explicação bastante lógica, além de ser completamente verdade também. Isso acontece porque os mosquitos têm preferência pelo tipo sanguíneo O. Mas como saber disso antes deles te picarem, hein? Os mosquitos se atraem por apenas 3 cores: vermelho, preto e verde. Então, antes de sair para acampar, verifique que cores está carregando na sua mochila e leve um repelente. Aves são os únicos descendentes de dinossauros vivos. Você deve ter ouvido a vida inteira que as galinhas são as mais próximas que temos de dinossauros. Eu sei disso porque eu vi essa afirmação a vida inteira. Isso se deve ao fato de que todas as aves são descendentes de terópodes, ou seja, dinossauros que usavam apenas 2 patas para locomoção. Então sim, podemos afirmar tranquilamente que o Tiranossauro Rex é um parente muito, mas muito distante das galinhas, avestruzes e até mesmo de um pequeno e inofensivo beija-flor. Celulares são mais sujos que banheiros. Pode parecer estranho afirmar que algo que está sempre conosco é muito mais sujo do que um banheiro, mas essa afirmação não poderia estar mais correta. Segundo estudos, o celular pode ser até 10 vezes mais sujo do que um banheiro. Isso se deve ao fato das diversas superfícies em que ele é apoiado, escorado e deixado ao longo do dia, sem falar de todos os objetos que tocamos sem lavar as mãos antes de tocar o nosso celular. Sinceramente, ele poderia ser considerado quase um objeto de risco biológico, viu? Formigas poderiam dominar o mundo? Sim e não. As formigas teriam sim a capacidade de dominar o mundo por diversos motivos: capacidade de organização, capacidade de colonização e a ocupação rápida de territórios, visto que algumas espécies de formigas estão presentes em basicamente todos os locais do mundo. Por outro lado, devemos analisar a capacidade de destruição em massa provocada pelo ser humano, que não é apenas capaz de tirar o habitat natural das formigas, como também de esmagá-las rapidamente. Nosso corpo tem 99,9% de espaço vazio. Pode parecer muito estranho pensar nisso, visto que nós ocupamos um lugar no espaço. Temos bastante massa e somos sólidos. Ainda assim, é possível que o nosso corpo seja constituído de 99,9% de espaço vazio. Isso se deve ao fato de que fomos compostos por átomos de diferentes elementos químicos, cada um desses átomos com um núcleo composto de prótons e nêutrons, e ao redor temos os elétrons. Contudo, essas partículas são extremamente pequenas, e nem se você aumentasse um átomo ao tamanho de uma bola de basquete, seria possível ver o núcleo. Levando essas informações em consideração, se removêssemos todo o espaço vazio do nosso corpo,
que fica entre os espaços dos elétrons e do núcleo, e também o espaço entre o átomo e o outro, nós seremos do tamanho de um grão de areia. Fios de cabelo são fortes. Os cabelos são extremamente fortes, isso porque eles não passam de células mortas e por isso acabam não sentindo nada quando são infligidos a uma grande quantidade de peso, tipo alguns quilos. Se não fosse o nosso couro cabeludo, que é extremamente sensível e frágil, o nosso cabelo conseguiria aguentar nada mais nada menos do que 8 toneladas, mais pesado do que um elefante adulto que vive na África. Podemos ver o passado. Você já deve ter ouvido de cientistas que é absolutamente impossível viajar para o passado, e eles estão completamente corretos. Mas você sabia que ainda assim é possível ter alguns vislumbres do passado? Isso se deve ao fato de que o tempo é completamente relativo e passa de formas diferentes em diferentes locais do mundo. Por exemplo, quando você olha para um céu estrelado, está tendo um vislumbre de estrelas que estão a milhares de anos-luz da Terra e que podem até mesmo já estarem mortas. Isso acontece também quando vemos a luz do Sol, visto que demora cerca de 8 minutos para que a luz do Sol viaje no espaço até a Terra. Então nós vemos o pôr do Sol 8 minutos após o horário que ele se pôs de verdade. O vidro viola as leis do universo. No universo, a matéria possui 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, sendo a água o melhor exemplo disso, pois é capaz de passar pelos 3 estados dependendo da sua temperatura. Mas você sabia que o vidro viola essas leis? Isso acontece porque o vidro é uma substância amorfa, ou seja, ele está entre um estado sólido, que, como vemos normalmente, e um estado líquido, como é visto pelo microscópio. Isso acontece por conta das altas temperaturas a que o material é submetido para ser moldado, alterando assim as suas propriedades físicas e, consequentemente, o seu estado físico. Isso foi observado em diversas catedrais dos tempos gregos, pois as vidraças estavam mais grossas na base do que na sua parte superior, mostrando que o vidro havia assim escorrido e mudado a sua forma física mesmo depois de estar em estado sólido. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Tá aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. Eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!